Este vídeo foi feito em resposta aos que inocentemente pensam que o islamismo dissemina-se somente pela Europa. E é importante destacar que esta é uma religião que tem diversas punições para aqueles que não querem se converter, caso ela se torne um dia a lei do Estado. Isto é, sendo cristão ou não, todos sofrerão consequências. Porém, enquanto ser cristão na lei islâmica significa muitas vezes apenas pagamento de impostos para não islâmicos, e também, é claro, ser tratado como cidadão de segunda classe, mas ainda são punições brandas. Já para ateus e pagãos, isso significa... Mas antes de darmos prosseguimento, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre-se de compartilhar o vídeo para que mais pessoas tomem ciência disso. Maura era espírita e se converteu ao islamismo, uma decisão que mudou a vida dela aos 46 anos. Eu achei um vídeo no YouTube que falando sobre uma pessoa que se reverteu ao islamismo, e nesse vídeo tem um documentário. Aí eu peguei, assisti o documentário e achei muito interessante. E fui procurar saber se havia algum centro islâmico aqui no estado. Aí eu consegui há 3 anos atrás achar um. E a partir de lá eu tive convicção na minha fé, achei muito interessante, que vi que aquilo era verdade, na minha visão é verdade. E há 3 anos eu estou seguindo firmemente. Já passei pelo budismo, já fui evangélico, participei de algumas coisas das religiões de matriz afro, até chegar ao... Comecei a me interessar em estudar o Torá, que é o Velho Testamento, né? E passei a passar dentro do próprio ministério que eu estava, que nós temos que adorar agora Deus, que é o único Salvador, e a Ele tem que ser tudo exaltado na presença dEle. Eu recebi a chegada do Sheik da América Latina, que é o nosso irmão Abdumi, e ele veio para aqui e aqui ele fez uma palestra e ali todo mundo aceitaram o Islã. Eu fiquei confusa na parte de Jesus, porque você sabe, o cristianismo tem Jesus como Salvador, né? Aí quando ele chegava explicando sobre Jesus, que Jesus foi um profeta, depois de Jesus veio que é o nosso profeta Muhammad, então aí dá aquele impacto na gente. O Brasil é o país com mais cristãos no mundo, a maioria deles são católicos e protestantes. Mas apesar desta limitação, o islamismo está crescendo muito rápido e já conseguiu, aliás, chegar ao 2º lugar com o maior número de adesões. Em meio à dominação do cristianismo no Brasil, verifica-se que o islamismo tem se esforçado cada vez mais para se desenvolver. E o seu desenvolvimento no nosso país é considerado rápido. Hoje estima-se que haja 1,5 milhões de muçulmanos no Brasil, tornando assim, como já foi dito, o islamismo na 2ª maior religião brasileira depois do cristianismo. Já os líderes da religião estimam um número maior ainda de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de fiéis no país. Também há muitas mesquitas e centros culturais islâmicos no Brasil. E o país abriga uma comunidade islâmica realmente diversificada, com raças, etnias e nacionalidades totalmente diferentes. E para facilitar ainda mais o crescimento desta religião no Brasil, o próprio governo brasileiro já promoveu propagandas para evitar a intolerância contra o islamismo, até mesmo na televisão. Um agravante dessa história é que nós temos uma união entre a ideologia da esquerda e o islamismo. E essa união ela começou a ser formada durante a Guerra Fria. E ela ganhou corpo e depois parece que ela meio que sucumbiu porque, sei lá, a ideologia de esquerda, o comunismo se enfraqueceu por um período, então parecia que esses dois não tinham mais conexão. O ataque do Hamas a Israel reativou e mostrou como que as esquerdas, né, ou como que aqueles que seguem a ideologia da esquerda no Ocidente, ou seja, numa outra civilização, estavam mais preocupados em estar junto com o Islã. E aí, na verdade, essa união visa destruir um inimigo comum, que é o resto do Ocidente. Só que a esquerda, que está dentro do mundo ocidental, ela não percebeu que, uma vez que não exista mais o inimigo comum, provavelmente ela vai ser massacrada e destruída pelo Islã. Já o local de proveniência dos muçulmanos do Brasil é principalmente a África Ocidental, o Oriente Médio e a Ásia. A religião só não cresce ainda mais no país por falta de livros em português, que é uma das reclamações constantes da comunidade no país, pois querem disseminar a sua religião com maior força,
mas ainda há esse empecilho. Isto acontece porque as suas instituições religiosas concentram-se em demasia no Oriente Médio e ainda não voltaram os olhos para esta região do mundo. Mas em geral, pelo que apontam os índices e também as estimativas das próprias comunidades islâmicas, o futuro desta religião no país parece ser brilhante, pois a comunidade continua a crescer mesmo sem nenhum incentivo muitas vezes, e provavelmente quando o Oriente Médio voltar os olhares para cá, há o potencial de se tornar a maior religião do Brasil. E eu lembro a você que tem interesse em reconhecer a sua cidadania europeia que nós temos parceria com a Alma Cidadania. É só você escrever para eles com o meu código Lenguamare 2025 e vai estar aí ganhando diversos benefícios e descontos. A primeira e maior mesquita da América Latina encontra-se em São Paulo. Foi construída por imigrantes palestinos e justamente por ser a maior da região, ela tem atraído muitos daqueles brasileiros que se convertem. Há também uma grande mesquita na capital do Paraná, Curitiba. Consequentemente, a maior população desta religião está concentrada em São Paulo e no Paraná. Há cerca de 60 mesquitas e associações culturais espalhadas pelo Brasil inteiro. Todavia, islamismo e Brasil, a priori, chocam-se o tempo todo. O Brasil abriga um povo reconhecido mundialmente por ser amante de festas, mas o islamismo não tolera isso. Apesar de diversos brasileiros defensores da liberdade religiosa ainda não terem a mínima ciência disso. Também há muitos muçulmanos que vivem nas favelas de São Paulo e na cidade portuária de Santos. Já recentemente tem havido uma tendência bem-sucedida de conversões de brasileiros. Uma fonte muçulmana estimou que há cerca de 10 mil novos muçulmanos no Brasil. Isto é, nos últimos 30 anos o Islã tem se tornado cada vez mais visível na sociedade brasileira. O crescimento é demonstrado pelo fato que a maior parte dos textos traduzidos desta religião para o português vem justamente do Brasil. Então já me deixa aqui nos comentários como seria o Brasil se num futuro não tão distante assim o Islã se tornasse a religião principal do país e as leis islâmicas passassem a vigorar para todos, cristãos ou não. Estaríamos preparados para aceitar as consequências, como as punições para quem não se converter ou os impostos para os cristãos? E claro, você sabe que o canal é voltado para a comunidade de vênetos e também para os eurodescendentes no Brasil, que sentem orgulho de suas raízes e desejam unir-se em uma comunidade. Em prol da recuperação da cultura vêneta, você pode aprender língua vêneta comigo, idioma dos nossos imigrantes que ainda é falado na região do Vêneto. Você agora também tem a oportunidade de aprender latim comigo para fortalecer ainda mais as nossas bases culturais do Ocidente. Se você se interessa por isso, todos os links estão disponíveis aqui no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Agora, se você também discorda da visão anti-Ocidente e também da visão anti-europeia enraizada no Brasil, eu aconselho que você assista este vídeo aqui.